nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, preste atenção, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Preste atenção como o apóstolo Paulo está orientando Timóteo de como seria a luta de Timóteo. Ele diz assim: tendo forma... Agora, pastor Wilson, isso daqui é muito cruel. Isso daqui é muito cruel. Ele diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Ele está falando aqui, agora ele está mudando um pouco a categoria de pessoas. Antes ele falava num senso comum. Agora ele está trabalhando mais especificamente em pessoas que se dizem cristãos, mas que penetram nas famílias, na vida das pessoas, com outra finalidade. Não com a finalidade da verdadeira pregação, do verdadeiro evangelho. Daquilo que nós estávamos comentando, né? O evangelho que transforma, né? Que tem o poder de transformar. Isso. Né? Aí, lá no final do capítulo 3, pastor Wilson, ele diz assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que desde a infância sabes as sagradas letras. Ele está falando da Escritura, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí, no versículo 16 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, e agora aqui vai o que a nós interessa. Diz assim: útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o poder desta palavra. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por que a palavra de Deus, pastor José, pastor Wilson, tem o poder de transformar uma vida? Porque ela é inspirada por Deus. Agora, pastor José, todos nós sabemos, todos nós somos conhecedores de que nós, sem a ação de Deus, sem a ação do Espírito Santo a nos envolver, nós somos semelhantes a este homem do início do capítulo. Um homem duro de lidar, de dura serviço, um homem complicado, agindo nos prazeres da carne, na força da carne. Quando um homem não é abençoado pela graça e pela misericórdia de Deus, ele enfrenta lutas terríveis, porque ele trabalha na esfera da carne, não na esfera do espírito. Então, este homem, ele precisa ser abençoado por Deus através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, o envolve com o seu poder, e aí então, este homem de posse da bênção espiritual, ele passa a amar a palavra de Deus. E a partir do momento em que ele passa a amar a palavra de Deus, ele passa a nortear a vida dele baseado naquilo que a Escritura diz. Quando ele faz isso, a Escritura o vai lapidando, dia após dia. Dia após dia, o próprio Deus, a Trindade Santa, vai o lapidando, para que ele seja apresentado diante de Deus perfeito. O processo, ele é feito enquanto nós estamos aqui neste mundo. Então nós somos atingidos pela graça,
abençoados por Deus, e aí Deus vai trabalhando conosco dia após dia, para que nós possamos realmente sermos apresentados diante de Deus um dia que está determinado por Deus, de uma maneira que o agrade, de uma maneira que o satisfaça, né? Eu gosto muito de uma ilustração, pastor José e pastor Luiz, que é assim: pense num latão de lixo. Você é uma joia, mas você estava jogado dentro daquele latão de lixo. Um dia, Deus o tirou do latão de lixo. Você foi pego de lá. A graça e a misericórdia de Deus chegaram na tua vida e você está agora nas mãos de Deus. E Deus vai trabalhando nós. Ele vai nos limpando, vai nos purificando através da palavra e vai tirando as nossas impurezas. Porque veja só, pastor José, pastor Wilson, nós somos uma joia nas mãos de Deus. No entanto, antes, sem Deus, nós estávamos perdidos no lamaçal de pecado. Mas agora, nas mãos de Deus, Deus vai trabalhando conosco, vai nos aperfeiçoando. E a hora em que nós estivermos devidamente purificados por Deus, é bem provável que Deus nos leve para adornar o seu santuário. É lindo isso aí. É lindo, viu, Dorival? Quando eu olho para... Agora você falando, né? E eu comecei a imaginar aqui e ver o tamanho da responsabilidade que recai, né, sobre aqueles que ministram, né? Que ministram a palavra do Senhor. Você parou para analisar o tamanho da responsabilidade que recai sobre cada um de nós? Por quê? Primeiramente, né, nós temos que colocar a nossa vida em posição, ou seja, nos posicionarmos diante do Senhor segundo a palavra do Senhor. Como que nós vamos fazer, né? Como que nós vamos ministrar uma palavra se nós não tivermos norteado na palavra do Senhor? Se não formos nós ainda resgatados lá do bicho, né? Como o irmão citou aqui, como que nós vamos então transmitir esta palavra, né? Então, quer dizer, antes de tudo, nós temos que ter o quê? Primeiramente, chegarmos, nós conhecemos a palavra, recebemos a palavra do Senhor no nosso coração. Assim aconteceu comigo, né? Quem vê hoje, quem olha para mim hoje, diz assim, nossa, mas o pastor Moraes, né, e tal, que mudança, né? Mas quem me conheceu no passado, olhava e dizia assim, não, é quase que impossível acontecer uma coisa dessa, né? Mas hoje, o que aconteceu? A gente teve um encontro com a palavra do Senhor, né? Alguém um dia chegou para nós e falou da palavra do Senhor. E essa palavra, que tem o poder da transformação, ela penetrou e transformou a vida, né? O pastor Wilson tem experiências, né? Ele conta experiências aqui também do que Deus fez, né? Através da palavra. Então, agora, quando recai sobre nós essa responsabilidade, por quê? Nós temos a responsabilidade de transmitirmos essa palavra agora, trazer ela, ou seja, alicerçar pessoas, né? E através da palavra, através de experiências da forma que nós encontramos com o Senhor, da forma que nós éramos, né? Então hoje nós somos o quê? Nós somos testemunhas daquilo que o Senhor pode fazer. Hoje nós temos como testemunhar, porque nós éramos, um dia nós estávamos do lado do lixo, né? E o Senhor foi lá e achou, ainda que no meio do lixo, mas Ele tirou de lá uma joia. E hoje estamos aqui nós, o quê? Com a responsabilidade de transmitir essa palavra que transforma. Pastor José, só um adendo antes do pastor Wilson. A palavra diz assim, como pode um cego guiar o outro cego? Exatamente, não tem como. Os dois vão cair. Buraco, os dois vão cair. Vai para renascer. Então, por isso que assim, eu fico muito preocupado e de uma certa forma até me sentindo assim, lisonjeado, porque Deus me deu o privilégio de entender. Você perguntar para mim assim, mas você sabe tudo da palavra? Eu falei assim, não sei, não sei. A palavra é inesgotável, você não tem, é uma fonte que, né? Não, a palavra céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Não passará. Então, por exemplo, ela é de fonte inesgotável, porque ela é a própria palavra de Deus. Como Deus, em sua grandeza, ele é insondável, a sua palavra também é. Mas a gente consegue, um pouco que a gente conhece, né, a gente tenta ser fiel àquilo que a palavra diz, né?
Então, Deus, ele me deu a bênção de conhecer um pouco da palavra, e o pouco que eu conheço, eu tento, né, com muito temor e com muito tremor, transmitir apenas aquilo que a palavra diz, né? Até porque se você, pastor Wilson, até porque se você, no caso, né, colocar algo a mais, você será cobrado, mas se você tirar também será cobrado. Exatamente. Então não tem, não é aquele negócio, tem muitas pessoas que, eu sempre gosto de dizer em minhas mensagens, né, tem muitas pessoas oferecendo atalhos, mas o atalho nem sempre leva ao destino. Se o nosso destino, né, se o nosso destino é chegarmos até os céus, é pela palavra, pastor Wilson. É verdade, muito lindo, né? Meditação maravilhosa, tema para vários dias, né? Isso aqui, Tema para muitos dias, né, irmão Dorival Lopes? isso aqui nós podemos fazer acho que uns 2 anos. É verdade. Vocês falando aí, eu estava pensando, né? Quando você estava falando sobre o poder da transformação, assim, Deus me levou a um dia, um fato que aconteceu. O meu pai, por exemplo, que era um homem terrível, quem está ouvindo nós em Marilândia do Sul vai saber, né? Quando se tratava do João Aleixo, Marilândia do Sul era barra pesada. E o Evangelho do Reino, essa palavra que nós estamos meditando, entrou na vida do meu pai. Entrou por um cidadão corajoso, porque pouca gente tinha coragem de falar de Cristo para ele, da palavra. E Deus foi maravilhoso. Aí, um dia eu trabalhava numa empresa, e eu cheguei, daí tinha um caminhão carregando, que era lá da minha cidade, Marilândia do Sul. E eu cheguei e vi que a placa do caminhão era de Marilândia do Sul. Falei, vou conversar com os rapazes. E incrível que pareça, eu estou falando aqui uma pura verdade. Incrível que pareça, Dorival, o pessoal que estava com aquele caminhão lá carregando naquela empresa, eles estavam falando exatamente do meu pai. Eu cheguei, eles estavam falando do meu pai. E o que eles estavam falando do meu pai? Eles falaram assim, um pro outro, deram risada e falaram assim, você ficou sabendo que o João Aleixo é crente agora? O outro deu risada e falou, não, mas não é possível, depois que apronta o que apronta, agora diz que é crente. E isso falando do meu pai, que coincidência eu chegar na hora. Aí eu conversei com eles e falei, realmente, Deus transformou a vida do meu pai. Meu pai hoje é um homem que chora pela palavra. Incrível, meu pai é um homem, o Moraes conhecia meu pai no final, né, da carreira, o pastor Moraes esteve fazendo o culto fúnebre do meu pai, mas meu pai foi um homem que essa palavra transformou, que fez com que ele chorasse, ele chorava. E era uma das coisas que quando eu comecei no Evangelho de Cristo, Moraes, eu ficava um pouco desacreditado de pensar que um ser humano chora. Eu convia com uma pessoa e a pessoa falava assim, lá na minha igreja, Deus derrama o poder lá de uma tal forma que as pessoas choram. Eu falei, não, mas espera lá, chorar tem que ter muito. Eu achava que isso não era o motivo de uma pessoa chorar. E eu achava assim que as pessoas passavam saliva no olho e não era choro. Mas depois, quando Deus entrou na minha vida, fui eu que chorei. E quando eu chorei, eu falei, é verdade. Então, eu passei, já que você está contando experiência, deixa eu contar uma experiência que eu tive. No dia que eu cheguei na verdade, eu entreguei ao Senhor, foi no dia 1º de janeiro do ano de 2000, na virada de ano. Na porta de casa, estava eu, minha esposa e meus 2 filhos. E eu estava olhando, sabe? Olhando o tempo, assim. E aquela uma angústia que não tinha nada que... Não tinha o que fizesse, Dorival. É um vazio do tamanho de Deus. Exatamente, um vazio que nada preenche. É só Deus para preencher. Eu peguei, chamei minha esposa e falei assim, vem cá, dobra o joelho aqui. Na escada de casa, assim, dobramos o joelho eu, o meu filho, minha filha e minha esposa. E eu me recordo até as palavras, a oração que eu fiz ao Senhor foi... As palavras eu me recordo até hoje, não saem da minha mente. Eu falei, Senhor, eu estou cansado de viver dessa forma, Senhor. Faz alguma coisa na minha vida, muda a minha vida, Senhor, por favor. E ali, então, levantei daquela oração, foi a palavra, foi a oração que eu fiz. Entreguei ao Senhor. Tá. No dia que eu chego na igreja, né, que eu fui, aí, falei, agora vou me apresentar, né, os irmãos, né, vou procurar a igreja. Porque eu chegando na igreja, eu também... No dia que eu cheguei na igreja, eu passei direto na porta, fui lá na frente, fiquei aguardando o momento, sabe? Ao último, ali quando o pastor chamasse, né? Quem quer se entregar para o Senhor, quem quer ter uma nova vida a partir de hoje. E quando eu passei lá na frente ali, eu me recordo, sabe, que eu vi
a gente estava ali todos os dias participando dos cultos, juntamente com os irmãos, mas eu não queria ter a responsabilidade, não queria ter um compromisso, eu queria ser compromissado com Deus. Sim. Até que naquele dia, quando eu ouvi o chamado, né, eu falei assim, olha, eu fui para frente. Quando eu cheguei na frente, eu olhei, todo mundo já chamava lá de irmão, eu olhei toda a igreja chorando. Eu quis rir. Eu quis rir daquilo lá, sabe, de ver. Primeiro eu vi o meu irmão chorando, né? Quando eu olhei para trás, que eu vi toda a igreja chorando, eu não aguentei. Eu chorei também. Mas até então, eu tinha esse pensamento também, pastor Wilson, que quem chorava para mim era covarde. Porque Para mim era covarde. A gente não né? sentia aquilo, olha, né? E olha, depois que eu fui notar, fui entender uma coisa, depois que a palavra, ela transformou, aí eu entendi que covarde eu era antes, que não chorava. Agora, hoje eu choro na presença do Senhor. É interessante, pastor Wilson, pastor José, que as profecias já falavam, Jesus também fala isso. Ele fala assim de que o homem tem um coração de pedra e depois, quando ele conhece Deus, Deus põe nele um coração de carne. Né? Um coração de pedra não chora. Não chora. Não tem água, não tem lágrimas, né? Não tem, é seco. Sabe? Ele é seco, ele é bruto, duro, sabe? Difícil de lidar com um coração de pedra. Mas um coração de carne, esse desmancha, né? Esse é quebrantado. É quebrantado. Esse né? é quebrantado. É maleável, Então, quando Deus faz o processo de mudar o nosso coração, Ele muda todo o nosso ser. Ele muda todo o nosso ser. E então a gente vai tendo a sensibilidade para as coisas espirituais. Você começa a perceber coisas espirituais onde antes você não via. Você começa a sentir o agir de Deus na vida de uma maneira tal que é impossível você não se emocionar. Então, é uma grande bênção. Às vezes eu fico pensando assim, de que Deus me deu o que eu preciso para a vida. A sensibilidade para as coisas espirituais. Porque estas coisas não passam, elas permanecem eternamente. Ou seja, pode passar, o dinheiro passa, os bens materiais passam, a saúde pode ir embora, e muitas coisas vão. Mas a vida espiritual permanece eternamente. Então, quando eu fui agraciado pela bênção de Deus, de poder sentir a ação do Espírito Santo trabalhando na minha vida, pastores, eu realmente hoje levanto um brado de alegria e de glórias a Deus, porque Deus realmente fez um grande milagre na minha vida. Eu era muito cético, eu sou formado em filosofia, né? E a filosofia, ela desmonta, a ideia da filosofia é tentar desmontar toda a crença, é te tornar cético. O filósofo, ele é cético por natureza. Ele tem a incumbência de questionar. A filosofia tem a incumbência de questionar. A filosofia não tem resposta para nada, mas tem pergunta para tudo. Você entendeu? E eu era um homem que perguntava tudo. E gostava de perguntar, de debater, né, no sentido de racionalmente tentar me sobrepor. Até que eu conheci Deus. Né? Até que eu conheci. E aí, então, a partir dessa data, a vida ganhou outro sentido. Né? Ganhou realmente razão de ser, ganhou razão de existir. Né? Daí aquele que perguntava, né? Agora responde. Agora olha a transformação que a palavra faz, né? Eu respondo, né? E assim, a gente tem as respostas. Exato. Esse que é o diferencial. É o gostoso porque às vezes chega na hora, às vezes tem pessoas, né, que tem imaginação assim, não, agora eu pego ele. Agora eu vou apertar ele, né? Mas na hora que ele formaliza uma pergunta para você, uma expressão de Deus traz. E vocês falando aí também nessa questão da resposta, eu queria abrir um leque para toda a amada audiência, tanto de Bem com a Vida Sul, como pelas demais plataformas, eu não vou estar falando o nome, né, porque vai sair em várias. Você que tem talvez um questionamento, né, não que a gente seja o dono da verdade absoluta, mas às vezes você tem dentro do possível, né? Dentro do possível, a gente... Porque surge, mano, às vezes nós vamos falar algumas coisas aqui no programa, aqui direto ao ponto,
E de repente foi direto ao ponto também de uma pessoa que de repente falou, não, mas eu questiono tal coisa assim. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia é a resposta da pergunta da Bíblia. Então a Bíblia tem a resposta. Então pode ter certeza. Então queria deixar até em aberto para você aí que está nos ouvindo, se de repente você quiser enviar para nós uma pergunta, né? Certamente que a Bíblia tem a resposta. E tem um detalhe, né? Se não soubermos hoje, na sexta-feira nós voltamos, né? Na sexta-feira nós voltamos novamente, né? E é muito interessante, pastor Wilson, pastor José, e você que nos acompanha, porque assim, você fala assim, a Bíblia responde tudo, né? A Bíblia tem resposta para tudo o que é necessário para a salvação da alma. E desde que a pessoa crê também, né? Desde que a pessoa crê. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, por exemplo, eu quero fazer perguntas fora do cerne bíblico, né? Do cerne principal da Escritura. Né? E existe, aí então você deve procurar outras áreas da ciência. Uhum. Mas quando se fala da salvação da tua alma, Exato. da salvação da tua alma, aí então nós temos a resposta. Exatamente. Porque senão começa, digamos assim, existe uma série de pessoas que eles são assim, eles fazem pergunta para tentar apertar os cristãos. E outros fazem pergunta para tentar ter uma resposta. Curiosidade mesmo. E outro tem ele quer uma resposta para ele mudar de vida. Eu, por exemplo, no meu dia a dia já aconteceu de pessoas fazer pergunta para mim porque ele está realmente querendo mudar. E já aconteceu também de pessoas que devem fazer pergunta para ver se pode nos encurralar sobre a parede. Às vezes o cidadão fala, não, eu quero fazer umas perguntas, eu vou encurralar eles. Isso não traz nenhuma edificação. Mas quando você, ouvinte, você que está nos ouvindo agora, você quer uma resposta para edificar a sua vida, para mudar, que esse é o nosso foco, é transformar a vida, aí a Bíblia tem a resposta. Eu, particularmente, pastor José, pastor Wilson, o mundo anda cheio de perguntas, né? Muitas perguntas. E muitas perguntas que nem resposta você consegue. Muitas perguntas que nem resposta se tem, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que querem realmente, às vezes, saber coisas, e o pastor Wilson falou bem, tem pessoas que são sinceras de coração, e elas querem realmente uma orientação, elas querem um conselho, elas querem uma direção, porque às vezes a pessoa está perdida. Uhum. Às vezes a pessoa está tão confusa, pastores, está tão confusa, que ela acha que não tem mais solução, que não existe mais solução para a vida dela, né? Então, nesse sentido, a gente fica muito feliz em poder estar aqui para dizer assim, meu querido, minha querida, tem solução sim, porque para Deus, pastor José, não existe o impossível. Para Deus não existe o impossível. Deus pode todas as coisas. Então, você pode às vezes estar mergulhado num mundo de incertezas e de dúvidas e de confusões mentais, pois o Espírito Santo ele tem poder para clarear a tua mente, clarear os teus pensamentos, trazer paz ao teu coração, trazer tranquilidade para a tua vida, né? Então, nesse sentido, o pastor Wilson, o pastor José, nós teremos o maior prazer do mundo, né, em responder às pessoas. Responder no sentido de orientação, no sentido de aconselhamento, no sentido realmente de uma resposta sincera de coração. Aquilo que um dia nós atingimos a nossa vida, nós queremos que chegue até você também. Esse é o nosso foco, né? Um dia nós precisamos questionar também para ver, exatamente. Né? Até porque eu acho muito bonito aqui o Dorival e também o pastor Wilson, né? Dois versículos da palavra de Deus, está no livro de João, no capítulo número 1, versículo 11 e 12. Ele diz assim, veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de ser chamados, ser feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Então, e para você crer, o que é preciso para você crer, né? Alguém explicar para você, alguém chegar e falar para você, demonstrar Jesus para você, apresentar Jesus, né? Porque é aquela história, digamos assim, eu conheço o Dorival, conheço o pastor Wilson, né? Mas
pelo nome. Eu nunca conversei com eles, com vocês, né? Quer dizer, então eu não sei qual a forma de vocês agir, na verdade, a convivência, né? Agora, a partir do momento em que você começa a buscar, começa a aprender, você começa a questionar, em querer conhecer o Senhor, mais e mais o Senhor se revela. E é aí que há uma transformação, né? É aí que a palavra ela consegue transformar, porque, mas é exatamente o que você falou aqui, é você pedir um aconselhamento, né? Buscar a pessoa certa, né? E nós estamos aqui para isso, né? O que tiver, o que no nosso alcance, que nós puder fazer da forma que, pela palavra de Deus, o que a palavra quer dizer para você aí, pode ter certeza que nós vamos estar tirando das dúvidas, sim. É isso aí, então, com certeza, ouvintes. Olha, a hora passa depressa, né? Meu Deus, como é rápido demais, né? Deixa eu ver se o microfone tá certo. Irmãos, eu me lembro, né? É uma coisa puxando a outra, né? E daqui um pouco, na hora de encerrar, eu me lembro que tinha um irmão que ele gostava muito, irmão João, de Moraes, até lembrar quem é. Ele gostava muito de falar das coisas espirituais lá na empresa que ele trabalhava, sabe? E tinha vezes que eles encurralavam um pouco ele lá na empresa dele lá. Aí sabe o que ele dizia, Wanderval? Ele dizia assim lá para as pessoas, né, lá da empresa dele, as pessoas faziam pergunta para ele, ele falava, viu, amanhã eu te trago a resposta. Aí quando era de noite ele me ligava, viu, aconteceu um fato assim lá na minha empresa, aquela parte assim da Bíblia, assim, me explica aí que amanhã eu tenho que levar a resposta. Ele falava, gente, me explica aí para mim bem certinho que amanhã eu tenho que levar a resposta lá para um cidadão na minha empresa. E eu achava engraçado o jeito dele, daí a gente passava para ele bem certinho, detalhadamente, assim, de uma forma simples, né? Porque não adianta você querer passar uma palavra muito assim, de uma forma um pouco mais difícil de entender, né? Para não passar de uma forma bem simples, e no outro dia ele ia firme com a resposta lá. Mas era até engraçado. Mas tem coisa na vida, irmãos, ouvintes e os irmãos presentes aqui, que às vezes nós precisamos aprender nessa virtude da palavra para nós ter resposta, que tem vezes, irmãos, que você tem que entrar com a resposta naquilo talvez que não estão nem te perguntando. Para vocês terem ideia, ouvintes também, eu trabalhava numa linha de ônibus e eu estava indo assim e eu escutei para trás assim, irmãos, o pessoal falando assim, ó, olha, você sabe, eles conversando sobre isso, você sabe que tem pessoa que ele é tão ruim de uma tal forma que quando ele morre, nem Deus quer ele, nem o diabo quer também, ele, nem o céu nem o inferno, ele fica vagando, e essa pessoa fica vagando, e começaram a falar isso, eu falei, meu Deus, eu não posso chegar no fim da linha sem comprar um pouco dessa conversa. Eu falei, eu vou ter que interferir. E o assunto deles continua, eles falando que pessoas que morrem, que nem fica vagando, eles falam de ficar vagando, né? Talvez estou falando com alguém que ainda pensa dessa forma, né? Que tem pessoa vagando. Aí eu me obriguei, falei, antes de chegar do fim da linha, eu tenho que entrar um pouquinho nessa conversa ali. Pois entrei na conversa. Falei, vocês dão licença um pouquinho, eu estou escutando vocês conversar um assunto aí, eu posso falar alguma coisa? Não, pode sim, foram legal comigo. Pode sim, pode falar. Aí eu fiz uma colocação, biblicamente falando. Eu acredito que houve virtude, agora nós estamos falando sobre a virtude da palavra, na vida daquelas pessoas. É verdade. Ainda pastor Wilson, pastor José, Deuteronômio 29, né? Ele diz assim, de que as coisas reveladas a nós pertencem, né? E é muito interessante quando Deus fala isso, né? Deus fala assim, tem coisas que Deus não revelou. Por exemplo, ninguém sabe o dia que vai morrer. Então não venha me perguntar que dia que eu vou morrer, né? Porque isso não cabe a nós, datas assim. Mas tem um negócio interessante. As coisas reveladas a nós pertencem, né? Então, entre as coisas reveladas por Deus, são muitas coisas. Muitas coisas. Então, realmente, essas coisas reveladas a nós pertencem. E elas têm uma finalidade, né? Que é tornar a nossa vida melhor. Deus não quer, o pastor José, pastor Wilson, quem quer você triste, quem quer você acabrunhado, sabe, para baixo, não é Deus não. Deus quer a pessoa alegre, feliz, próspera no sentido de
de ter o suficiente para a vida, né? Então, Deus nos quer assim, Deus nos quer pessoas sorridentes, alegres, felizes, caminhando nesta terra como verdadeiros luzeiros, um verdadeiro sal e verdadeira luz. É isso que Deus quer de nós, né? E para isso, então, Ele não apenas nos quer assim, mas Ele também nos orienta. E Ele vai nos dando instruções dia após dia de como devemos proceder para assim cumprir, então, este ID dele, esta ordenança, né? Esse propósito que ele tem para cada um de nós. Que é muito bom. Falando também um pouquinho, irmão Dorival e pastor Moraes, qual seria a orientação que vocês dariam para uma pessoa que hoje está começando a ler a Bíblia, que começando os primeiros passos? Eu, por exemplo, eu sou muito doador de Bíblia e eu ouvi pessoas que talvez está até ouvindo a gente agora, que a gente... Tem aquela pessoa que você dá uma Bíblia, ele não faz muito caso, às vezes guarda e tal. Mas tem aquela pessoa que você dá uma Bíblia para ele, ele começa a carregar aquela Bíblia. Recentemente eu dei uma Bíblia para uma moça e ela está carregando na bolsa dela aquela Bíblia e ela está lendo texto, até a gente orientou os textos assim, a ser lido. Mas que orientação vocês dariam? De repente ela até está ouvindo agora. Que orientação você daria, Dorival e pastor Moraes, uma pessoa que está começando hoje, por exemplo, assim, começando hoje a ler texto bíblico? Pastor Wilson, a primeira coisa que nós temos que falar, e o pastor falou isso no início do programa, que ele falou assim, que a Bíblia interpreta a Bíblia. É interessante isso aqui, muito interessante. Então, para você que ganhou uma Bíblia, para você que tem uma Bíblia na sua casa e você quer ler essa Bíblia, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você pode, de repente, até na tua razão, ler a Escritura, ir à Bíblia Sagrada, apenas com o teu intelecto, mas a Bíblia não vai falar com você. Não vai. Você pode encontrar na Bíblia lindas histórias, né? Histórias no sentido de história mesmo e de passagens lindas, né? Mas se o Espírito Santo não abrir o teu entendimento, você não compreenderá a Escritura. Esta é a verdade. Agora, pastor José, agora uma notícia eu tenho, e ela é boa, mas ela é muito boa. Porque o Espírito Santo, pastor Wilson, pastor José, ele é acessível. E ele está presente em todo lugar e em todo tempo. Então, eu creio, pastor Wilson, de que para que eu vá à Escritura, eu preciso primeiro me curvar diante do Espírito, diante de Deus. Eu primeiro preciso me debruçar, me prostrar diante de Deus, pedindo dele orientação, abrindo a minha mente para que eu entenda a Escritura. Eu, por 35 anos, eu tinha uma Bíblia em casa. Eu tinha, pastor. Por 35 anos, a Bíblia estava aberta no Salmo 91. Chega a ficar sujo, né? Eu vi uma vez eu estava visitando uma casa, não sei se já aconteceu com vocês, e as pessoas deixaram tanto a Bíblia aberta no Salmo 91 que tinha umas patinhas de gato em cima daquela página, de tanto que estava aberto ali. Exatamente. Mas o que você diria quanto a isso? Porque a pessoa ela entende que a Bíblia é um amuleto, né? A pessoa que abre a Bíblia no Salmo 91 e fica ali, ela entende que aquilo ali é um amuleto. E a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia ela precisa ser manuseada, ela precisa ser entendida e ser compreendida. Então é claro que só existe uma maneira, né, de nós crermos em Deus e termos intimidade com Deus. E assim diz a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nós não conseguiremos ter fé em Deus, e fé no sentido de uma fé transformadora, de uma fé que muda uma vida, certo? Esta fé que muda uma vida, ela só vem a partir do momento em que eu
busco a Deus de todo o meu coração. Eu preciso ouvir da palavra, mas para que eu ouça da palavra, primeiro eu preciso estar na dependência do Senhor. Eu preciso realmente me curvar diante dele, pedindo por graça, pedindo por misericórdia. E ele, que é de extensa e de infinita misericórdia e de infinita graça, ele vai olhar para você como olhou para mim. Ele olha para nós com compaixão. E pode ser que de repente ele não abra a tua mente do dia para a noite, mas gradativamente ele vai trabalhando o teu coração e vai mudando a tua vida e vai transformando. E de repente você começa a entender que a palavra ela é mais preciosa do que o mel. Realmente, é interessante. Eu sempre gosto de dizer o seguinte aqui, ó. Sempre a palavra de Deus, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, né? E sempre antes, né? Eu sempre gostei de sempre falar com Deus. Toda a programação, eu vou ler a palavra do Senhor, eu falo com Deus, né? E uma coisa que chama muita atenção nossa é que, na verdade, tem coisas que nós lemos agora e aquilo fica guardado e nós não conseguimos entender no momento. E são coisas que, aquilo que o 29 de lá, de Deuteronômio. E com o passar do tempo, a gente compreende, a gente vai entender aquilo, o Espírito Santo de Deus vai revelar aquilo, vai nos dar sabedoria para compreender aquilo, né? Até porque a Bíblia, né, tem muitas pessoas, a Bíblia não é para você ler ela, a Bíblia é você meditar, você pegar, meditar, você estudar. A palavra do Senhor, ela é estudada. Nós temos que debruçar sobre ela, nós temos que nos esforçar também. Deus quer falar conosco, Deus tem alegria, sim, mas nós temos que também fazer a nossa parte, que é nos esforçar em buscar o conhecimento, né? Eu não estou aqui para bater no peito, dizer, a gente se formou, né, tem uma formação, teologia no caso, né? O pastor Wilson também, mas pergunta o pastor Wilson, pergunta para qualquer teólogo se ele não tem que se esforçar também em buscar o conhecimento. Tem coisas que nós lemos e já entendemos no momento, e tem coisas que nós lemos e temos que reler e voltar a ler novamente e a profundidade para poder compreender o que realmente aquilo quer dizer. Então, a melhor sugestão é essa que o Dorival disse para nós aqui, ó, é buscar pelo Espírito, é pedir ao Espírito que dê direção e sabedoria e abra a visão espiritual. Meu Deus, que bênção divina! Eu acho que o horário está dando aí. Temos mais alguns compromissos logo mais. Mas assim, é lindo demais. Essa meditação aí, olha, eu confesso que às vezes a gente grava aqui programação, às vezes se grava, vai ao vivo, né, pela rádio aí de Bem com a Vida Sul, e fica gravado para outras plataformas. E eu confesso que teve gravação nossa aqui que eu já ouvi várias vezes. Há tempo aí nós fizemos umas gravações também junto com o Dorival, o pastor Moraes não estava naqueles dias. E eu confesso que eu estou lá passando o YouTube lá e de repente eu começo a ver, meu Deus, dá prazer de ouvir de novo. E eu imagino o quanto isso é uma virtude para a vida daquele que está com desejo, está com sede, está com fome das coisas espiritual, de olhar, ver, entender, compreender. Isso é maravilhoso. Mas eu acredito que nós estamos chegando hoje já ao final de uma programação, mas se eu preparar na próximo dia, ou para quem está vendo ao vivo, de repente na sexta-feira, nós possamos estar de novo trazendo, às vezes até mesmo a continuidade desse tema, assim, que ficou muito gostoso e eu acredito que vai dar muita sequência. Pastor Moraes. Eu quero, meu pastor, antes de nós encerrarmos, eu quero agradecer que várias mensagens que chegou para nós, muitas mensagens aqui, olha, quanta mensagem que chegou para nós aqui. Norte, sul, leste, oeste. Então, é uma alegria muito grande. E quero dizer que nós vamos estar orando em favor de todos aqueles que enviam sua mensagem aqui. Não vai ser possível falar todos os nomes, né? Mas a gente vai estar falando com Deus a respeito de todos aqui, né? E eu quero agradecer, né, de todo o coração aqui pela oportunidade que temos hoje aqui, né, pastor Wilson, o
tem juntamente com nós aqui, né, o Dorival Lopes. O Dorival a gente se conhece de longa data, muito tempo a gente trabalhou junto também. E Ortigueira, quem não conhece o Dorival? Quem não conhece o Dorival, né? Quem não conhece o Dorival, né? E então, para nós é uma alegria muito grande, né, de ter o irmão conosco aqui. E quero que mais e mais vezes o irmão esteja juntamente conosco aqui. Será um prazer, né, receber sempre o irmão. E essa sabedoria, essa profundidade que Deus passou para ele, então, ele está passando para nós e para os ouvintes também, né? Pastor, muito obrigado pelo convite. Nós estamos sempre à disposição e, na medida do possível, né, nós vamos fazer um esforço enorme para estar aqui. Ainda dentro da última fala do pastor, a palavra diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o teu coração. Meu Deus, que lindo, hein? Então o que a gente precisa? A gente precisa, sem dúvida, buscar ao Senhor, e buscar enquanto é tempo, pastor. Buscar enquanto é tempo. Eu quero deixar aqui uma palavra de exortação para você que nos acompanha. Morto não fala, morto não se arrepende, não reage, não confessa pecados. Então, qual é o dia de você buscar o Senhor? É hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Então, é hoje o dia de nos curvarmos diante do Senhor, buscando na sua santidade, na sua grandeza, no seu amor infinito por nós. Amor esse demonstrado na cruz do Calvário, nos dando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu termino, pastor Wilson, pastor José. Mas antes de terminar, Dorival, eu queria deixar uma pergunta para você dar uma resposta. Há poucos dias atrás agora, deve ser uma semana ou duas atrás, eu conversei com um casal que eles estão ansiosos assim em aprender mais, em entender, ou buscar mais, não, a começar uma caminhada. Quem sabe eles vão ouvir essa gravação, ou quem sabe estão ao vivo ouvindo. Eles falaram assim que eles estão assim, eles não têm filhos. Eles falaram que eles estão ansiosos para uma busca mais de Deus. O que você diria, Dorival? Eita, Glória. Eles podem estar até nos ouvindo ao vivo agora. Exatamente. Olha, pode ter certeza de que Deus vai se deixar ser achado por vocês. Né? Deus é maravilhoso. Deus é especialista em se revelar para quem quer. Com certeza, né? Então, se está no teu coração desejo de conhecer a Deus, você pode ter certeza de que Deus vai se revelar para você com grande poder, com grande alegria, com grande bênção na tua vida. E Deus se revela de maneiras que a gente não consegue nem compreender, nem entender. A gente às vezes consegue sentir a presença de Deus invadindo o nosso coração. Então você pode ter certeza de que Deus já está falando contigo, Deus vai trabalhar profundamente no coração da família, no sentido de te conceder bênçãos sem fim. Maravilha. Pastor Wilson, para encerrar aqui, pastor José, o Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você que me acompanha, você que nos acompanha, fique com esse versículo: lâmpada para os meus pés. Se você está com dificuldade de decisões complicadas, decisões difíceis, né? Muitas vezes com incertezas, né? Às vezes andando nas trevas, né? As coisas não estão dando certo, está complicado, está difícil. Entenda uma coisa, a palavra diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. A palavra de Deus, ela tem realmente o poder de nos ajudar, clareando as nossas decisões, o nosso andar, o nosso caminhar, e é aquela que diante de nós vai nos protegendo, nos cuidando, nos guardando, nos livrando de todos os perigos. Se tu tem interesse, né, em aprender mais a palavra, eu quero que você permaneça, né, sempre em sintonia com De Bem com a Vida Sul. Em outras oportunidades, com certeza, pastor José, pastor Wilson, nós estaremos aqui, de repente em assuntos mais específicos, né? Exato, diante né? das perguntas, né? Fez uma pergunta, né? E aí a gente vai emitir a
o nosso parecer bíblico a respeito do assunto. Sempre, 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 veja só, querido ouvinte, veja só você que nos acompanha, nunca querendo contender com alguém para ganhar ou para perder, Exatamente. mas Esse é sempre o nosso buscando objetivo. ajudar, sempre buscando orientar, buscando realmente trazer uma tranquilidade para o nosso dia. Então tá bom? Nesse sentido, nós firmamos um compromisso de estar com vocês mais vezes. Pastor, um grande abraço, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Imagina a nossa felicidade, Sabe? também, né? Então a gente fica muito faceiro, né? muito alegre. E até uma próxima oportunidade. Eu creio. Maravilha, né? Que bênção, né? Essa programação, né? Estamos já chegando ao final, mas antes de nós encerrarmos aqui, eu queria pedir ao pastor Wilson aqui um minutinho, uma palavrinha com Deus aí, né? Falando com Deus a respeito né? Na verdade, e apresentando a todos os ouvintes também, né? Aqueles que ficaram juntamente conosco, seja através da mídia, através, né, de Bem com a Vida Sua aí, que Deus possa abençoar ricamente. Muito bem, ouvintes, o momento está chegando e eu quero dizer para você, se você sentir aí onde você está, de fazer como eu fiz na década de 80, não era todo esse mundo digital que existe hoje, um radinho de pilha chiando dentro da casa do meu pai, e eu não vi a hora, irmão Dorival e pastor Moraes, que o pregador dissesse: tem alguém para aceitar Jesus como Salvador. Eu estava assim aguardando aquele momento, lá no sítio, e de repente o pregador encerrou a mensagem e falou: tem alguém para aceitar Jesus como Salvador, se aproxime do rádio. Meu Deus, o coração estava saltando de alegria, assim, de poder ter um encontro com Jesus Cristo ali. E eu fiz isso. Quem sabe você vai tá pensando em fazer isso agora. Aonde você está aí, você está pensando que quer saber de uma coisa? Eu ouvi essa mensagem, eu quero uma mudança de vida, uma transformação, e eu quero mudar agora. O momento pode ser agora, aonde quer que você esteja nesse momento. Talvez você está dirigindo, não feche o teu olho não, mas continua dirigindo e você vai estar ouvindo, aceitando como Salvador. Talvez está no teu trabalho, talvez você está num serviço, de repente, se você puder fechar os teus olhos e meditar somente na palavra do Senhor, bom, mas se você não puder fechar teus olhos também, que você nesse momento leve teu pensamento, teu coração a Cristo e fale: Jesus, eu quero fazer igual esses irmãos estão fazendo, essa doçura da palavra de Deus. Eu quero dirigir um momento de oração, e você certamente será ricamente abençoado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso que nós rendemos glória ao teu nome. Senhor, eu te glorifico pela oportunidade que tivemos aqui nesse momento, com esse programa direto ao ponto. A virtude da tua palavra e a transformação de vida, o quanto o Senhor transforma. E Senhor, eu louvo a Deus pela vida do irmão Dorival, louvo a vida pela vida do pastor Moraes, pela minha vida, nossas famílias, meu Deus, a proteção, a graça, a misericórdia, os livramentos para nós, nossa família, e para a família desse ouvinte também agora. Essa pessoa que está ligadinha nesse momento, nessa oração, os livramentos do Senhor em todas as áreas de sentido. Quebra, Senhor, toda a fortaleza do mal, desmancha, Senhor, os laços, quebra as correntes, Deus. Abre porta, faz maravilha, cura enfermidade, tudo o Senhor pode fazer. E eu creio, Pai Santo, que acima de tudo, como meditamos, o Senhor também pode transformar a vida e pode dar, Pai Santo, um novo horizonte para essa pessoa, essa vida, Pai. O Senhor pode estar abrindo uma nova página na vida dessa pessoa agora, Senhor da glória, como para sentir essa alegria que nós estamos sentindo, esse momento prazeroso de poder falar do Teu amor. E que essa pessoa possa também passar a sentir esse prazer, essa alegria. Senhor, toda a honra e toda a glória nós dedicamos inteiramente a Ti, Senhor, e continua abençoando rico e poderosamente e prepara mais momentos como esse, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha. Que bênção, né? Aquilo que nós estávamos falando ainda há pouco, né? A programação aqui é uma alegria muito grande para nós, né? E de termos essa oportunidade de estar transmitindo essa palavra. Eu quero deixar já o Dorival suas palavras nessas considerações finais e prometendo voltar, né? Com certeza. Pastor José, mais uma vez, gratidão a Deus pelo dom da vida, gratidão a Deus pela salvação em Cristo.
Gratidão a Deus pelo agir poderoso do Espírito Santo que conosco anda e direciona os nossos passos e faz o milagre necessário no dia. Gratidão também a você que nos acompanha. Muito obrigado. Né? Seja sempre aquele que nos prestigiará, né? Tanto nos dispositivos conectados também, aqui pelos canais. Muito obrigado pela sua interação conosco também, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a direção do programa, ao diretor, pelo convite e me coloco à disposição. Maravilha, né? Maravilha. Obrigado. E pode ter certeza que mais vezes estará conosco aqui. Pastor Wilson. Já está convidado, né? Já está convidado. Né? As portas estão abertas. Eu também quero, como diz um amigo meu, ele me manda uma mensagem ou me liga, Moraes, e fala, daí, pastor Wilson, só agradecer? É só agradecer, só gratidão. E é o que eu transmito nessa hora aqui agora, minhas palavras, só agradecer, só gratidão ao Senhor pela oportunidade. E como os irmãos disseram aí, o Senhor vai preparar mais vezes, nós estamos juntos, né? Muito bem, então vamos encerrando essa programação aqui. Eu também quero agradecer de todo o coração você que ficou juntamente conosco, né? E você que vai estar também ouvindo essa mensagem. E eu quero convidar você que volte a nos ouvir, né? Você que está através da Rádio de Bem com a Vida Sul, e você através dos canais também, né? Das plataformas que vai estar indo ao ar, que Deus abençoe ricamente. Onde quer que chegue essa voz, que você possa ser alcançado e abençoado. Eu agradeço todo o coração, né? E fiquem todos na gloriosa e doce paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até uma próxima oportunidade. Na paz de Jesus. Meio do povo com autoridade, Deus também se levanta. E quando Ele fala, Deus ora seu nome. Mas você não sabe o preço que paga